Se você é religioso ou não, a Bíblia é o livro mais lido do mundo e está cheia de histórias marcantes, do Velho ao Novo Testamento. E como era de esperar, a ciência já provou vários fatos bíblicos, porque ele não está morto, ele vive. Veja agora fatos bíblicos confirmados pela ciência. Física da Arca de Noé. Em 2014, 4 alunos de física da Universidade de Leicester testaram a viabilidade da Arca de Noé. Eles iniciaram o estudo sobre a chance de a arca flutuar, levando um par de cada animal. Analisando passo a passo das instruções da Bíblia, eles converteram os cúbitos, medida usada na época, para centímetros, achando que um do primeiro igualava a 48 do segundo. Com base nisso, a arca teria 145 metros de comprimento, 24 de largura e 14 de altura. Noé foi instruído a usar madeira de gofer, com densidade próxima ao cipreste, usada pelos alunos nos cálculos. A conclusão foi que a arca vazia teria peso de 1,2 milhões de quilos, e para boiar, sua densidade deveria ser menor que a da água. Assim, a arca poderia suportar até 51 milhões de quilos, bastante para levar todas as espécies sem afundar. Reservatório de Siloé. O livro de João fala da existência do reservatório de Siloé, onde Jesus pegou a água para curar um cego. Muitos achavam que João não citava um lugar real, mas apenas um símbolo. Porém, o reservatório existe de fato. Em 2005, encanadores acharam a reserva de água na parte velha de Jerusalém. Logo, arqueólogos assumiram e confirmaram que era o reservatório de Siloé, no exato ponto citado por João, parede do rei Salomão. No primeiro livro dos reis, há relato de que Salomão mandou erguer uma muralha em Jerusalém. Em 2010, arqueólogos da Universidade Hebraica de Jerusalém acharam restos de uma grande parede. Para a arqueóloga Eilat Mazar, os restos do século XX a.C. podem provar o relato bíblico da Era do Rei. A muralha tinha 70 mil de comprimento e 6 metros de altura. Além disso, havia uma guarita e uma torre, achadas em um local chamado Ófio, entre a cidade de Davi e a parte sul do monte do templo judaico. Torre de Babel. Em Gênesis 11, vemos a história da Torre de Babel, feita pelos descendentes de Noé que queriam marcar seus nomes e chegar ao céu. Mas Deus os repreendeu, confundindo as línguas, o que seria a origem das várias línguas da terra. Um estudo sobre uma pedra achada na antiga Babilônia, atual Iraque, há 100 anos pode provar a existência da torre. O professor Andrews George, da Universidade de Londres, diz que o objeto traz um desenho de torre com degraus, um homem com lança e chapéu de cone. Abaixo, ao termo zigurate, que quer dizer monumento em forma de pirâmide ou templo da Babilônia. A pedra do século VI a.C. mostra a primeira imagem real da torre, revelando as 7 camadas e ligando a obra ao imperador Nabucodonosor II. O objeto também traz detalhes da construção e o mais vital, como ele a fez. A história gravada na rocha é como a da Bíblia. Pôncio Pilatos foi o governador romano que ordenou a morte de Jesus, segundo o Evangelho. Em 1961, arqueólogos guiados por Antônio Frova acharam em Cesareia Marítima, antiga cidade romana em Israel, um fragmento de pedra calcária com o nome de Pilatos. A placa de 82 centímetros de largura e 68 centímetros de altura, hoje no Museu de Israel, em Jerusalém, foi escrita em latim e colocada em uma escada do anfiteatro local. A inscrição diz: Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia, dedicou ao povo de Cesareia um templo em honra a Tibério. Isso coincide com o reinado do imperador Tibério, de 1437 d.C., e também com o cronograma bíblico. No Evangelho, Lucas cita Pilatos como governador da Judéia nesse mesmo tempo. A cidade da primavera foi mencionada no livro de Samuel por ter sido conquistada pelo rei Davi, e também foi o lugar onde Salomão foi ungido a rei. Após 20 anos de escavação, arqueólogos descobriram a cidade da primavera em Israel. A cidade descoberta tem cerca de 3.800 anos. A escavação aconteceu na cidade de Davi, no Parque Nacional de Davi. A cidade da primavera foi construída para salvar e proteger a água da cidade de inimigos que tentavam dominá-la.
Protegida pela fonte de Geom, o local é descrito no livro bíblico de Reis. Lá, Salomão foi ungido rei pelo sacerdote Zadok, por ordem de seu pai Davi. A cidade da primavera é a maior fortaleza cananeia que ainda resiste ao tempo. Os arqueólogos da Autoridade de Antiguidades de Israel acreditam também que é a maior fortaleza conhecida que existe antes do reinado de Herodes. Travessia do Mar Vermelho. No livro de Êxodo, nas Escrituras conta a história de Moisés, que para libertar o povo hebreu, recebeu de Deus a incumbência de tirá-los do Egito e, na fuga, se depararam com o Mar Vermelho. O relato bíblico afirma que as águas do mar se dividiram em dois após Moisés estender sua vara sobre as águas. Dessa forma, os israelitas puderam atravessar o mar, enquanto os soldados do faraó ficaram pelo caminho. Segundo pesquisas feitas pelo cientista Carl Drills, ele fez uma simulação reconstituindo as localidades mais prováveis da separação das águas do Mar Vermelho, levando em consideração as alterações do relevo ao longo dos anos. Para que de fato pudessem cruzar o Mar Vermelho, o vento precisaria atingir uma velocidade de 95 km por hora, criando uma ponte terrestre temporária. Em matéria da BBC sobre o assunto, é lembrado também o episódio de um tsunami, ocorrido em 1994, nas Filipinas, na ilha de Mindoro, em que uma testemunha relatou ter visto o mar se abrir. O tremor teria aberto uma grande rachadura no fundo de um lago, localizado a 1,5 quilômetros da costa. A testemunha disse ter visto a água do lago escorrer como uma cachoeira, sendo tragada até revelar o fundo. Dessa forma, cientistas afirmam ser geologicamente possível ocorrer uma abertura no mar. Agora uma curiosidade extra do vídeo. Todo mundo sabe que Jesus morreu na cruz. Mas uma coisa que pouca gente sabe é que toda a cruz era feita sob medida para uma pessoa que ia morrer nela. Antes de Jesus ser crucificado, ele foi colocado na de Barrabás para ser julgado pelo povo. Eles podiam escolher quem seria crucificado e escolheram libertar Barrabás, que era um assassino. A palavra diz que quando Jesus foi crucificado, ele estava com um braço preso, e quando foram prender o outro, esticaram tanto que deslocaram o seu braço, porque a cruz era muito grande. Logo não tinha sido feita sob medida para Jesus. Então a cruz era de Barrabás. E a curiosidade fica ainda maior quando vemos o significado do nome de Barrabás. Barrabás significa filho do Abba, e Abba significa pai. E nós somos filhos do Pai. Então, aquela cruz foi feita sob medida para mim e para você. Mas Jesus tomou a nossa cruz e morreu em nosso lugar, para que um dia tivéssemos a salvação. Até nos detalhes da história tem a assinatura do amor de Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E esses são apenas 5 fatos das dezenas que a ciência confirmou sobre a Bíblia. Se você gostou do vídeo e quer ver a parte 2, deixe o like e se inscreva no canal. Aqui você encontra muito conhecimento, fatos da história e curiosidades. Até a próxima!